acabou. Não vai ser mais boazinha. É essa Rhaenyra que vocês queriam, é essa Rhaenyra que vocês vão ter. Mas terão ressalvas. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E finalmente, não querendo, mas chegamos ao review do último episódio de A Casa do Dragão, a terceira temporada. É aquele mix de emoção, né? Porque a gente fica feliz, porque a gente viu parte mais da história, fica contente, porque foi bem melhor do que a segunda temporada. E a gente fica mega triste, porque a gente vai só ver o resultado disso, a quarta temporada, daqui 2 anos. Ai, eu não aguento isso. Mas, antes da gente começar a falar sobre este episódio, o que eu achei, pontos positivos, pontos negativos, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada, porque agora, acabando a cobertura de A Casa do Dragão, voltamos aos reviews de filmes, e olha que a gente tem uma lista muito grande. Então, pra você não perder esses reviews, já deixa o seu like e se inscreva ativando as notificações, tá bom? Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming. Eu trago aqui. Sem mais enrolação, vamos falar deste último episódio e nos despedirmos deste ano, e agora só daqui 2 anos, de A Casa do Dragão. Or a mountain of dead high towers. There'll be no doubt who the gods have chosen to rule. Enfim, chegamos ao último episódio de A Casa do Dragão, com uma batalha, não simplesmente com preparações e tudo mais. Tem umas ressalvas ali, né? Porque a gente sabe que... A gente não. Porque a Batalha de Tumbleton é dividida em primeira Batalha de Tumbleton e segunda Batalha de Tumbleton. Mas é aquele negócio, como é uma adaptação e muita coisa não está igual ao livro, então... vai lá saber o que vai acontecer daqui pra frente. Mas chegamos à Batalha de Tumbleton. Também vimos a Rhaenyra se tornar a tirana, que a gente já tava prevendo aí, né? Das decisões erradas, da impaciência dela, que tava, ó, se esvaindo, todo mundo fazendo ela de tonta. Uma coisa muito legal aconteceu, que eu já tava querendo muito tempo, que ela desse um fim na Missária, né? Na Verme Branca, que puta que pariu, ô, mulher que só fala bosta na orelha. E ver o interesse próprio, né? Que isso me deixou assim, ó... Depois que a Rhaenyra manda ela zarpar, a ver navios, vai pra Pentos e seja feliz. Ingrata, por sinal. Também o meu novo item de ódio por pessoas, por personagens, foi atualizado com sucesso, com aquele uff. Mas a gente vai falar daqui pra frente. Vamos começar do começo do episódio, quando a Rhaenyra descobre que o Aegon está vivo e o Sunfyre também. Ela chega horrorizada pra falar com o Daemon. O Daemon já tá se preparando pra ir pra Tumbleton, pra encontrar o exército que já tava chegando, que o pau ia torar. Beleza, ele tá lá se arrumando, colocando a armadura, e aí ela chega, assim, esbaforida, toda doida, falando que ele estava vivo, que ele estava de volta. Ele ressurgiu. Quem? Aegon! Sunfyre está vivo! Nosso querido Daemon, né, que, na minha opinião, ele, ó... eu acho que ele tá virando meu personagem favorito, assim como o de George Martin. E aí ela vai falando o que vai acontecendo, eles mandam os criados ir pra longe e começam a conversar em alto valeriano pra ninguém perceber, né? Ninguém entender o que eles estão falando, que é uma coisa praste ali dos Targaryens, né? É algo que, quando eles não querem que os outros fiquem sabendo do que eles estão falando, eles começam a falar em alto valeriano. E eles vão conversando, e aí ela fala que todas as decisões que ela teve não deu certo. Ela tentou ser política, não deu certo. Ela tentou conversar, ela tentou agradar todo mundo e não deu certo. E aí é a palavrinha mágica, aquela frase mágica, nem palavrinha, frase mágica que Daemon queria tanto. Rhaenyra é tomada pelo ódio e fala: eu quero que vocês queimem todos. Tire todos os Hightowers e derrube um por um. Eu não quero um vivo. Gente, o sorrisinho que ele faz é maravilhoso. Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu também ficaria dessa forma, porque ô galera que deu dor de cabeça pra ela, né? Não só a amiguinha, né? A amiguinha que também não faz nada direito. Era pra ter matado o Aemond, não conseguiu, mas também a Alice Reeves é uma pessoa que é bem ali esperta. Também tem bastante tempo, né? E a gente descobre isso nesse episódio. E Daemon parte para Tumbleton. E aí, quando a Rhaenyra sai do quarto dele, ela dá de cara com a Baela. Lembra que o Corlys Velaryon, ele tinha sido pego e era prisioneiro do Ormond? Beleza? Ele não concordou nada com o Ormond, disse
que ele era fiel à rainha, beleza e tudo mais. E a Baela vai lá e confronta a Rhaenyra, jogando umas verdades na cara dela. Assim, no começo, ela tava com a razão. Mas aí depois, quando ela jogou a Batalha da Guela, aí falou, minha filha, mas a Rhaenyra não mandou vocês, querida? Você foi com o Jace. E ainda mais o Jace falou assim, vem comigo, vamos lá fazer as coisas. Você foi de livre e espontânea vontade. A Rhaenyra não mandou você. A Rhaenyra chegou e falou, vai, Baela, taca Dracarys em todo mundo. Não, ela falou que iria. E o que vocês fizeram? Trancaram ela no quarto. Resultado, a morte de um dos príncipes. Então, ela tava com a razão, mas quando ela jogou a Batalha da Guela em cima ali, pra argumentar com a Rhaenyra, filho, perdeu a razão. Aí a bicha ficou doida, né? Pega na cara dela, e aí ela chega e fala que a missão da Baela e do Adam ali, né, foram um fracasso. Tudo foi um fracasso, que era pra eles terem encontrado a Veiga, não encontrou, ficou perambulando ali pelo Westeros, encontrou o roubo-ovelhas, beleza. Ela descobriu que a Rhaena era a montadora dele, beleza, mas deu tudo errado. Então vamos dizer que eles fracassaram, né? Criança insolente. Ela vai lá, tudo bonitinho, vai se arrumar, porque ela tomou a decisão que ela vai ser ungida. Se ela não for ungida, dane-se. Alto setão, alto... Uma coisa que ali, assim, vamos nos ser sinceros uns com os outros. A decisão que ela tomou de, tipo, dane-se a fé do Sete... Beleza, vou tomar o que eu tenho que fazer, detonar os Hightowers, caçar o Aegon, caçar a Aemond, dar um fim em todo mundo? Ok, tá ótimo, Rhaenyra, mas para por aí, parou. Não chegar e falar que se o cara lá, o sacerdote do Sete, não ungisse ela como rainha, ela ia dar um fim nele, né, gente? Porque, gente que é mais humilde, não tem aquela fartura, eles se agarram muito na fé. E você vai tirar isso deles? Eles já estão passando fome, eles já estão numa crise do caramba. Deu uma resolvida ali com criminalidade, com o exército Velaryon, depois que os capa dourada se escafederam, né? Porque estavam com medo de morrer. Mas mesmo assim, e você tira a única coisa que eles vão se segurar. Aí, fia, você tomou uma decisão péssima. Muito péssima, né? Mas fazer o que? A bicha tá tomada pela raiva, né? E aí agora ela vai se tornar, como diz nos livros, a Maelor de Teta, né? Um dos reis mais rígidos, terríveis, tiranos que o Westeros já viu. Uma das damas dela, que é a mais fiel, que tá com ela desde o começo de tudo, chega e fala que a Rhaenyra não está comendo. A Rhaenyra vai lá conversar com ela. Beleza. Ó, ela não merecia nada. Rhaenyra não merecia nada daquilo. Custa, não custa conversar de boas com ela. A menina já era prisioneira, já perdeu um filho. As duas compartilham da mesma dor. Agir daquele jeito com a bichinha, gente. Coitada dela. Eu fiquei com dó. Mas a Rhaenyra tava sem paciência. Tentou inicialmente ir daquela forma, ai, não sei o que. Bem falciane, que dá pra ver o tom da voz da Rhaenyra, que tava muito falciane. Mas aí a Rhaenyra catou ali no ar, percebeu. E aí ela falou que ela não se importava com nada, com ninguém. Com a historinha do besouro, ela não se importava com nada, que ela só estava se importando com ela. E aí a Rhaenyra fala, não, tô sem paciência, eu tenho que fazer as minhas coisinhas aqui no reino, eu tenho que ir lá pro templo do Sete, ser ungida, então eu tô sem tempo. Então, galera, obriga a bichinha a comer. E aí... dá dó da Rhaenyra. Não é algo que eu queria que acontecesse com ela. Eu queria que muitas montagens no Instagram, a propósito, se você não me segue, tá aparecendo aqui, as montagens dela com o Jace, que na segunda temporada, foi? Não, foi na primeira temporada. A Rhaenyra oferece o Jace, né, pra casar com a Rhaenyra. Gente, isso é uma coisa tão fofa, tão linda. E aí o orgulho de Dona Alicent, porque tava puta das ideias, ela tava seguindo ali bem o figurino, e a Rhaenyra tava tacando foda-se pra etiqueta, pra, sei lá, qualquer coisa que manda o figurino ali com a realeza. E aí ela chegou e falou, mano, não quero, vou fazer ela casar com o irmão dela, com o irmão mais velho. Que isso é normal entre eles, a gente já sabe. Vou casar com aquele louco do meu filho, aquele irresponsável maldito. E aí casa a bichinha, mas ia ser tão bonitinho os dois juntos. Ai. Vai fazer o quê, né? A gente não tem tudo na vida. Aí tem uma conversa entre o Ali e o Adam, que o Adam chega e fala pro Ali que depois que a Rhaenyra descobriu que o Aegon tava vivo, ela tava numa escuridão total. Coisa boa não ia sair dali. E aí o Adam chega e fala assim, eu não quero saber. Não tenho ambição alguma.
Ele já tinha se nomeado filho, né, legítimo do Corlys quando chegou os Velários, parte do exército dos Velários lá em Porto Real. Aí ele falou que ele ia ser o novo Senhor dos Mares. Claro, mas isso também é um desejo do Corlys, então não tem nada muito errado ali. E aí ele falou que ele ia fazer o dever dele, que ele ia ir assim com a rainha, não importa a decisão que ela fosse, ele iria cumprir o dever dele. Mas assim, você vê que não foge muito da personalidade do Ali. Ele fazia isso com o Corlys, ele vai fazer isso com a Rhaenyra. Ele vê que isso é certo, já vendo a trajetória da Rhaenyra, desde quando o Corlys jurou lealdade a Rhaenyra. Mesmo quando eles chegam lá no templo do Sete, tem uma hora ali que ele dá pra notar que ele fica meio, não, peraí, você tá realmente me mandando fazer isso? Dá aquela balançada, mas acaba fazendo que a Rhaenyra quer. O sacerdote não ungisse ela como rainha, não ia precisar da fé do Sete, porque ela segue os deuses da Alto Valíria. Dane-se. Só que o povo ali não é da Alto Valíria, né? Aí ela manda o Ali acabar com o sacerdote. Aí ele vai chegar e fala, minha rainha, mas tem certeza? Ali ela fala que ele é valiriano, né? Que o sangue da Alto Valíria corre nas veias dele. Você é do sangue da antiga Valíria. Antes não queria legitimar, não queria fazer nada, mas a gente já sabe, a Rhaenyra já mudou ali de personalidade, já é outra Rhaenyra. Ela já tá lá no lado negro da força. E aí, dito e feito, o Ali vai lá, termina com o que tinha que terminar, e aí ela vai falar com o povo. Antes dela ir até o templo, ela demite a missária. Que eu fiquei tão feliz, porque a mulher, ela foi nomeada Mestre dos Sussurros. O que o Mestre dos Sussurros faz? Sabe de tudo, é o fofoqueiro, é o Léo Dias de Westeros. Tem que saber de tudo pra falar para o rei ou rainha e pra que ele sempre esteja a par de tudo que acontece no reino. Ela não, ela queria se nomear a voz do povo ali com ela, dar dicas que ela tinha que cuidar dos oprimidos, que o povo era a força maior e não sei o que, nananana. Querida, ok, você pode dar esses conselhos e tudo, ajuda, mas vai fazer seu serviço, né? Ela falhou miseravelmente. Ela ficava enchendo o saco, parecendo aquelas amantes mimadas que dá raiva, falando, ai, seu marido é isso, seu marido mentiu, toma cuidado do seu marido, e o resto do povo, minha querida. Você tem que saber de tudo, não só o que o Daemon faz, que o Daemon, até fazendo as cagadas dele, ele fazia mais coisas que todo mundo ali. Ele e o Caraxes, meu Deus, funcionários do reino, porque, pelo amor de Deus, a temporada inteira, os dois faziam coisas. Ela sai e provavelmente ela vai fazer um caos. A primeira coisa que ela fez, quando saiu da Fortaleza Vermelha, decidiu fazer o trabalho dela. Falar pra Helena que o Aegon estava vivo e que a Rhaenyra ia dar um fim no filho dela. Eu tenho certeza que ela vai ser uma das pessoas que vai ser a língua de trapo, boca de sacola, que vai fazer o povo ficar contra a Rhaenyra. Chegamos para os preparativos, né, da Batalha de Tumbleton, que a gente tava lá querendo. Ai, que ódio! Um bêbado, um merda, nunca gostei dele, não sei como a Silverwings quis ele como montador, mas um bosta, um merda. A primeira coisa que ele fez quando reivindicou o dragão é soberba total e enchendo o saco do Jace. Deviam ter enfiado um... Olha a língua! Vocês notaram que eu tô com raiva. Ele estava lá nos planos do Ormond, o Ormond sabia, a Rhaenyra sabia que ele tinha que estar sóbrio e tudo mais, né? Ordem, né, galera? Ordem. Ele tentou deixar o Wolf, assim, mais solto, ter os prazeres dele pra poder trazer ele pro lado dele. Beleza, conseguiu, mas ele não contava que o Wolf era um merda. O que ele fez? Se embebedou todinho, ficou todo cagado, literalmente, e quando começou a batalha, cadê o bonito? Tava lá em Silverwings, em cima do morro, dormindo, tirando um ronco, e ele, ó, sumiu. Estou procurando o Hulk! O Gwen vê que o negócio tá terminado, tá, acabou, não tem o que fazer. Ele tenta convencer o Daemon a fugir, que ali a batalha era perdida e tudo mais. Aí o Daemon chega e fala, não, o pessoal tá aqui por mim, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ajudar, eu vou pegar a Tessara e vou resolver uma parada aqui toda. Ah, mas o Caraxes tá ali, tá? Não sei, eu vou lutar. Aí, antes de começar a guerra, o Ormond Hightower transforma o Daemon em Sir, né? Porque pra ele ser rei, ele precisa ser um Sir. E aí, vamos pra batalha. Colocam a armadura, eles se preparam, os soldados começam a fazer uma cachorrada de colocar as crianças no muro, porque sabe que os dragões, né, que a primeira coisa que eles vão fazer é queimar as defesas do muro. Então, o que o bonito fez? Inteligente, mas cruel.
colocou as crianças, porque sabia que o reino inteiro tava de olho na Rhaenyra. E é uma das coisas que ela pede pro Daemon. Acaba com todo mundo, mas não me transforme num monstro, porque o reino inteiro tá vendo. E é isso que o Ormond vai fazer, jogar com a imagem. A gente tava aqui, a gente tava quieto em Tumbleton. Ela que começou tacando fogo em tudo, ela que começou saqueando tudo, fazendo mal ao E. A cidade era a favor dela, ela que fez tal coisa. Ele ia jogar essa cartada. O exército do Vale, né, de Riverlands e os Lobos de Inverno. Gente, o líder deles, maravilhoso, gente, muito bom, muito bom. É outro personagem que foi esplêndido, esplêndido. Daemon junta todo mundo lá na cabaninha, né, pra poder conversar e falar as estratégias de guerra. E eu acho muito legal. Ele falou assim, ó, a parte de vocês, Lobos de Inverno, vão abrir o portão pra gente poder entrar. Aí ele falou assim, você está disposto a morrer pela rainha? Ele, sim, estou sempre disposto pra morrer pela rainha. Então tá, abre primeiro o portão e depois vocês morrem. Sim, abrir os portões e depois morrer. Eu achei maravilhoso, né? Fez tudo, comandou tudo, falou pra onde que ia atacar, pela esquerda, pela direita, ele pelo centro, tudo, tava tudo certo. Caraca, esses bonitinhos ali, só esperando o papai dar ordem. Ai, uma graça, gente, o dragãozinho que ganhou o coração de todo mundo nessa temporada. E aí, nesse meio tempo, a gente vai lá pra Harrenhal, Aemond lá com as coisas dele, e aí ele acaba conversando com a Alice, e ele descobre que a Alice é uma bruxa de mais de 100 anos, que ela esteve na época que o Aegon, o Conquistador, queimou tudo, Harrenhal. Aí ele falou assim, como que você poderia estar isso faz 100 anos? Ah, pois bem, né? Um tempo muito grande pra ficar sozinho. E aí, viu, juntou o útil ao agradável, né? Ele já não gosta de uma senhorinha, uma veioca, já dava os chamegos, né? Pronto. Levou a Alice Rivens para um love. E aí, quando ele acorda, quem aparece... Gente, foi uma cena maravilhosa. Juro, parece mesmo que os criadores da série estavam querendo que a gente mudasse de lado mesmo. A construção do Aegon, o Aegon nessa temporada foi maravilhosa. Foi maravilhoso, foi hilária. O que ele sofreu, como ele sofreu, o jeito que ele atuou, o ator fez. A construção do Aegon nessa temporada, até ele encontrar o Sunfire, defender ele dos outros soldados, gente, muito boa, muito boa. E essa cena, o jeito debochado, coringado dele, maravilhoso. Eu dei tanta risada quando ele chega, mancando, chega até o irmão, desce o sarrafo na cara e fala: I'm alive! Gente, é muito legal, muito legal. E aí ele percebe, o Aemond percebe e também percebe a merda que fez. Percebe só porque a Veiga não tá lá. Porque se a Veiga estivesse lá, ele ia dar um jeito. Ele pede perdão, que é uma coisa inédita de se ver o Aemond fazendo. E aí ele falou assim, primeiro, a gente vai achar a Veiga, você vai montar naquele dragão velho, a gente vai até Tumbleton, dá um jeito no nosso irmão Daemon, coitadinho. E aí depois a gente vai até Porto Real, toma e queima, estraçalha a nossa irmã mais velha, tá bom? Depois que tudo isso acontecer, aí eu penso se eu te perdoo. Gente, muito bom, muito bom, muito bom. E é claro que o Aegon dá de cara com a Alice, né? Porque a Alice ali tá preparada se fizer algum mal com a semente dela ali, né? Que vai fazer ela se tornar Lady de Harrenhal. Ela lá com a faquinha, pronta pra dar... Meio tá burra, né? Que não viu o dragão lá longe. E podia perfeitamente meter um Dracarys na cara dela. Mas tudo bem. Estava preparada, né? E aí ele chega e fala que ela é a noiva dele. E aí a gente sabe que futuramente... Aí alerta de spoilers. Não é alerta de spoilers. A gente já sabe que os dois já tá se relacionando depois desse beijão lá que ele deu. Um beijo numa pessoa certa, apesar de ser mais velho do que ela, tudo, mas é fetiche, a gente não pode fazer nada. Mas beleza, voltando para Tumbleton, e aí vai começar a batalha em si. Todo mundo preparado para invadir a cidade, mas para evitar um derramamento de sangue, o Gwen e o Daemon se viram contra o Ormond e tentam negociar com o Daemon. Eles levam o Corlys lá, como que já sabe que ele é mão do rei, pra trocar os termos ali, falando que a Rhaenyra pode governar tudo, só que o Daemon vai ser o senhor de Old Town. Rhaenyra mandou matar todo mundo.
tudo que tiver capinha verde vai cair. Então, ele cagou. Ele falou assim, ó, quer saber? Eu vou ficar com a mão, tá? Puxa esse cara pra cá e você escolhe o jeito que ele pega ele pelo pescoço e fala, ó, escolhe. A Rhaenyra vai governar, ela vai ser a rainha de todos os 7 ândalos, um monte de coisa. Eu vou colocar aí pra vocês verem. Ninguém governará além de Rhaenyra. A rainha legítima dos ândalos, dos primeiros homens, dos mendigos, ladrões e covardes como você. Fio, ou você morre aqui, ou você morre lá dentro daqueles muros. Não me importa, se vira! Aí, manda o cara de volta, e aí vamos começar a batalha. Gente, os lobos começam a bater no escudo. Bate, bate, bate. E aí, do nada, aparece o Vermithor. E a gente sabe que o Hugh vai atrás porque a esposa dele tá lá. Então, ele cagou e andou pras ordens da Rhaenyra. Foi lá porque ele sabia que a batalha estava pra começar e ele queria proteger a esposa. Ali é muitas camadas, né? É uma discussão de casais e tudo mais. Todo mundo sabe que os dragões ali são da Rhaenyra. Eles ficam felizes. O Daemon fica com aquela cara, que esses filhos de uma... Olha a língua. Estão fazendo aqui. Cadê o Wolf? Manda lá um serviçal dele lá caçar o cara, né? Que ele chega e fala, cadê o Wolf? Aí ele falou, eu não encontrei. Aí ele falou, o Wolf tem uma besta, um dragão gigantesco. Como assim você não encontrou ele? Mas ele manda o garoto ir pra lá. E aí o Ormond, louco, porque a batalha já começou, flechada pra tudo quanto é canto. E ele louco pra saber aonde que estava o Wolf. O Ormond encontra ele bebaço numa latrina. Ele dá aquele momentinho dele nojinho, né? Que nojinho! Odeio barro, odeio lama. Que nojinho! Tira, dá um sarrafo nervoso, pior do que o do Daemon. Chuta, xinga. Estável! Tudo o que você tinha que fazer era ficar em cima da porra do seu dragão! E aí ele descobre, o cara é um merda. Um merda de todas as formas. Ele tem tudo, ele tinha tudo. A única coisa que ele tinha que fazer é seguir uma etiqueta e um figurino ali de cavaleiro. Cagou. Ingrato do caramba. Eu odeio esse cara e não escondo aqui. Manda os soldados escoltarem ele enquanto tá acontecendo o sarrafo. Os lobos de inverno conseguem entrar. O Daemon não tem paciência de esperar. Manda o Caraxes com uma cena assim maravilhosa. Ele fala, ó, central! Centro! Formação comigo! Caraxes! O Caraxes vai lá, taca fogo em todo mundo. Os caras são uns cretinos, colocam um monte de criança na porta. Claro que ele manda, né? Aí sempre tem dois corajosos que... Gente, não tem coragem, ali é burrice, sinto muito, mas é criança, então não dá pra julgar. Ele queima, mete a cabeçona do Caraxes lá. Ele não vai montado no Caraxes justamente pelo que a Rhaenyra disse. É pra ir escolhendo, selecionando, ó. Capa verde, morre. Civil, vive. Capa verde, morre. Civil, vive. Então ele vai a cavalo, não vai montado no Caraxes. O Caraxes só fica ali na retaguarda. Caso dê algo errado, ele fala, Caraxes! E aí dá um jeito. Começa a algazarra. É batalha, é uma batalha boa, muito boa. Eu gostei bastante. O Daemon sai sarrafando todo mundo. E aí chega o momento da morte do Ormond, que é o líder dos lobos de inverno, vai lá, desce o sarrafo, é uma luta boa, perde o braço, e aí... Gente, eu nunca imaginei que essa fraqueza ia ser uma fraqueza tão tonta a ponto de fazer uma pessoa morrer. Joga um treco de sangue na boca, ele fica com nojinho, com vontade de vomitar e perde todas as forças e toma uma bela de uma enrabadinha. Como ele mesmo disse... A boa e velha enrabada, lá do norte. Mas aí, quando a Silverwings vem queimar os dois, ele chega e abre os braços assim, vou morrer em batalha. É uma coisa que ele queria, né? Doideira, cada um com o seu. O Wolf sobe em cima da Silverwings, levanta voo, começa a tacar fogo em todo mundo. Só que ele tá puto, tanto do lado dos verdes quanto do lado dos pretos. E aí, ele não tem o lado agora. Eu vou tacar todo mundo, taca os pretos, taca os verdes, e aí começa a queimar a cidade inteira. Gente, muito boa a batalha, não tenho o que dizer. Linda e maravilhosa. Só a parte que cortam. Quando a gente vê que o Caraxes está indo atrás do Wolf. E corta do nada. A gente fala, a última batalha de dragões dessa temporada. Não, corta pra ver os resultados da batalha
do auê todo que tá. O Corlys Velaryon salva o Daemon, né? Salva não, ele chega e fala, meu, a cidade tá perdida, vambora. Acabou. O imbecil tacou fogo em tudo. Caraca, você tá indo atrás dele, mas eu acho que a próxima temporada vai começar dali. O Hugh encontra a esposa dele morta, e eu acho que isso vai ser um dos motivos que vai fazer o Hugh ir contra a Rhaenyra agora, porque tudo que ele fez foi pra dar uma vida boa pra esposa dele, e agora ele não tem mais ninguém. Quando termina tudo, a gente vai pra cena que a gente sabia que ia acontecer, e uma das coisas que me decepcionou, mostra a Helaena no quarto terminando um bordadinho dela. O bordado que ela vê, que ela termina, o último, é ela se jogando de uma torre. Que aí vai com conexão ao sonho dela. Quando ela tava saindo do jardim e a Missandei tava indo embora, ela vê a égua cinzenta, que ela viu no sonho. Então parece que ali ela já tava descobrindo o que ia acontecer. Foi o que eu falei, que poderia ser uma forma dela se libertar. E uma forma que ela conseguiu foi... caiu e morreu. Então, quando ela viu a égua cinzenta, ela viu que todo aquele sonho dela ia se concretizar. Então, se ela ficasse viva, ia levar o filho dela, ia acontecer um monte de coisa. Ela poderia ficar doida das ideias, pegar a Dreamfire e fazer aquele massacre todo. Ela viu que o negócio tava feio, então ela já tava sofrendo muito, e então mostra ali ela indo dessa pra melhor. Nesse momento... eu acho que eu fiquei muito chateada porque no livro eu falo que a Dreamfire, ela solta um rugido que quase derruba o teto do fosso do dragão. Cadê? Não teve, gente. Não teve. Essa dragoa tava o quê? Dormindo? No livro ela é tão ativa e na série, cadê o berrinho dela, gente? A gente quer ver a conexão das duas. Num sonho não é o suficiente. Cadê aquela quebrando as correntes? Mas é isso, a Rhaenyra vê que a Helaena se jogou, porque uma das serviçais dela fala. Aí, ali ela já tá completamente mudada. Já tá completamente virada do avesso. Não quer saber, ela vai se tornar tirana. É a Rhaenyra que a gente queria, mas com ressalvas. A gente queria uma rainha com decisões, tomasse decisões. Queríamos. Mas ela vai fazer muita merda daqui pra frente, eu tenho certeza. Foi a rainha que a gente escolheu, então a gente vai ter que aturar. E esse foi o último episódio de A Casa do Dragão. Com a Rhaenyra vendo o bordado da Helaena e ela lá em cima do trono de ferro ali, com os dragões morrendo atrás e também ela cheia de sangue, então pode ser representar que sim, ela vai governar no trono de ferro, mas um governo lotado de morte e sangue. Pelo que deu a entender, ela não se importa. Ela só viu ali que ela vai estar sentada no trono de ferro, um espada sem espada, com um dragão sem dragão, mas ela vai governar. Num caos ela vai, ela simplesmente ignora e fecha a janela. Que ali parece um simbolismo que acabou a razão. A voz da razão, dane-se, fechei. Daqui em diante vai ser como eu quero e do jeito que eu quero. E assim termina o 8º episódio de A Casa do Dragão. Na minha opinião, foi um episódio muito bom, gostei bastante. Teve ressalvas ali, que teve coisas que eu queria ter visto, né? Como a batalha ali dos dragões, mais uma batalha dos dragões pra deixar a gente deleitado antes de um hiato de 2 anos até a próxima temporada. Eu também queria escutar a Dreamfire gritando, né? Sentindo a morte da Helaena. Queria muito. E é isso, gente. São 2 pontos que eu achei um pouco negativo ali. Mas, de certa forma, eu fiquei muito envolvida com o episódio. Eu gostei bastante. Muito melhor do que o da 2ª temporada. Na minha opinião, eles realmente entregaram. Eles disseram que não entregaram na 2ª temporada, entregaram na 3ª. Que também não seria muito difícil, né? Vamos concordar. Mas eu gostei bastante. Estou ansiosíssima para a próxima temporada, daqui 2 anos. Também vai lançar agora o Cavaleiro dos 7 Reinos. Eu não fiz cobertura da 1ª temporada, porque eu perdi o time ali. E eu acho que eu também não estava tão ativa no canal. Mas se vocês quiserem que eu faça a cobertura do Cavaleiro dos 7 Reinos, deixa aí nos comentários. Que aí, quando lançar, eu faço igual eu tô fazendo aqui com A Casa do Dragão. Pra você não perder, caso eu faça, e também pra você ver os novos reviews que vão trazer aqui, porque tem muito filme pra gente falar. Já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada. Os reviews dos filmes e séries e a cobertura de O Cavaleiro dos 7 Reinos. Mas deixa aí nos comentários, manda pra todo mundo, fala assim, Natália, a gente quer cobertura, adoramos a sua cobertura de A Casa do Dragão. Então, deixa aí nos comentários. Deixa o like que ajuda o canal a crescer, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nada, beleza? E eu também tô postando algumas coisas diferentes nas minhas redes sociais, então me segue aí, @NataliaAmonte, facinho.
Só escrever que aparece meu rostinho lá. E se você quiser saber o final dessa história antes de vir a próxima temporada, já que você é muito ansioso, deixei um link de afiliado aí do livro Fogo e Sangue, de George Martin, que é o livro que é inspirado pra fazer a série de A Casa do Dragão, tá bom? Vocês compram, se diverte e eu ganho uma comissãozinha que me ajuda a financiar esse canal, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo acesso. A gente se vê mais vezes nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.